Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo, quero trazer aqui a visão do Papai Joel, falando da demora que foi para mandar Maurício Barbieri embora. Também defendeu o Pedro Raul. Acho que a gente tem que falar do Pedro, né? Que entrou muito mal nesse jogo contra o Goiás. Será que um novo treinador pode dar jeito no Pedro Raul? É difícil, né, cara? Um desabafo também aqui do D Aranha após o jogo ali contra o Goiás, que eu acho interessante pra gente ouvir e debater. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre um possível treinador do Vasco que tá ganhando força o nome dele, já que o Rogério Ceni, dos técnicos brasileiros que chama mais atenção aí da 777, pode estar acertando com o Atlético Paranaense, o Vasco pode olhar para o mercado de estrangeiros e aí o argentino Ramon Dias pode ser uma possibilidade. Aí eu quero trazer aqui o canal Futuri, que fez uma análise do Ramon Dias pra gente conhecer as características do treinador e se encaixa nesse elenco do Vasco. Eu quero saber a sua opinião, família vascaína. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, a PagBet, que tá fechada com o canal Vasco em Família. Se liga no recado. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado da PagBet, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Como foi dito, com apenas R$1 você já pode começar a fazer a sua fezinha. Clica aqui no link, faz o seu cadastro, é muito rápido, sem burocracia. Tem o suporte 24 horas por dia, humanizado. E aí você pensa assim, pô Thiago, mas eu já tô jogando em outra casa de aposta. Hora de trocar para dar uma moral aqui pro Vasco em Família. Se você não conhece esse mercado, clica aqui no link, faz o seu cadastro, coloca R$1, já começa a apostar na rodada do Campeonato Brasileiro hoje, nos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Sempre com muita responsabilidade. Vai estar dando uma moral aqui pro nosso trabalho PagBet fechada com o canal Vasco em Família. Vamos começar a nossa resenha com o Papai Joel falando aí da demora da demissão do Maurício Barbieri, também defendendo o Pedro Raul. Quero ver o que você acha. Vamos lá. Foi tarde a saída do Barbieri? Eu estou há mais de um mês avisando. Avisei Salgado, avisei o Abel e avisei a 777 que isso ia acontecer um dia. É porque no futebol, quando a coisa não casa mesmo. Ele não casou. Não tenho nada contra o rapaz, não quero ir para mas ele não casou, cara. O Vasco fez um belíssimo primeiro tempo, a bola bate na trave e volta. O cara faz o gol, tá impedido. Porra. Não adianta, rapaz. Não vai remar contra a maré, que vai acabar se afogando. Foi o que deu. Esperou 10 dias, que puder dar uma melhora, e não deu melhora nenhuma. E a entrada do Pedro Raul no jogo ontem? Eu acho que estão pegando, porque a torcida, da maneira geral, tá pegando. Porque o Pedro Raul tá jogando mal? Tá jogando mal. Mas ele é o único centroavante de área de ofício. Ele não estava jogando tão mal assim. Ele no Botafogo ele foi bem, parece que no Curitiba ele foi bem, forte dele e tudo. Porra, no Vasco é coisa de treinador. Ele deve estar sendo pressionado pra caramba, porque a galera pega no pé mesmo. Jogando num clube igual o Vasco, se for mal, meu irmão, não adianta. A torcida vai pegar no pé e pegou no pé dele, pô. Como poderia pegar em pé de outro qualquer, pô? A torcida tá insatisfeita, tá mal-humorada, tá chateada. Não é pra menos. Porra, eu sei disso. Então qualquer coisa que faça nesse momento, o cara tem que provar pra torcida. Provar pra torcida, corre, se esforça, bate cabeça, faz o que tem que fazer. Esquece, os jogadores não escolheram essa profissão, ou acha que vai viver dessa profissão só em mundo de rodas. Agora o que o Vasco tá jogando, porra, é brincadeira. Deixa eu te fazer Tá aí, sobre o Pedro Raul, eu vou deixar pra falar mais no final do vídeo, quando a gente trazer aqui as características, as ideias de jogo do Ramon Dias, um possível treinador do Vasco, na análise do canal Futuri, porque o centroavante no esquema de jogo dele é muito importante. Aí eu quero saber de você se o Pedro Raul vai ter a capacidade de entregar isso. Agora, pegando aí a fala do Papai Joel em relação ao Maurício Barbieri, cara, eu queria colocar dois casos aqui interessantes nos jogos de ontem. Por exemplo, dois adversários que o Vasco perdeu nesse campeonato
brasileiro e que deveria ter um resultado melhor. A atuação contra o Bahia foi desastrosa, mas o Vasco deveria ganhar do Bahia em São Januário. Talvez, se tivesse uma evolução de atuações como foi ali em parte do jogo contra o Internacional, o primeiro tempo contra o Goiás, fazendo lá desde o início do Campeonato Brasileiro, o Vasco poderia ter uma sorte melhor nesses jogos. Mas o Maurício Barbieri foi mudar logo só pro final, uma pressão interna ali talvez do Paulo Brax, ou seja, não é um treinador para estar à frente do Vasco de forma nenhuma. O cara foi vaidoso, insistiu naquela questão dos 3 volantes, o time não rendia e o Vasco perdeu pontos decisivos. Maurício Barbieri à frente do Vasco perdeu todas as decisões de times que vão brigar com ele na parte de baixo, com o Vasco no caso, na parte de baixo ali da tabela, Bahia, Santos e Goiás. E aí você vê, cara, o Fluminense que tá num momento não tão legal, com um jogador a menos, consegue virar o jogo contra o Bahia. O Vasco perdeu pro Bahia. Isso não é tão alarmante que você pode falar assim, Thiago, mesmo o Fluminense com um jogador a menos é infinitamente melhor que o Vasco. Mas e o Cruzeiro? Você acha o Cruzeiro tão superior assim ao Vasco? Eu não acho de forma nenhuma. Eu venho falando aqui da questão de energia, cara. E eu espero que a saída do Barbieri seja um dos exorcismos dentro do Vasco. Falta muitos. Falta o Salgado, falta o Osório, falta muitos um espírito ruim pra sair do Vasco. Mas é um dos exorcismos que a gente tem que fazer, nem sei se é o termo correto de falar. Porque ontem, família, o Cruzeiro ganhou do São Paulo por 1-0. Cara, você acredita que o Cruzeiro ganhou do São Paulo sem dar um chute ao gol? Um chute ao gol, não deu nenhum chute ao gol. E ganhou por 1-0 do São Paulo. Quem não viu o jogo vai falar assim, esse moleque é maluco. Tá doidão, Thiago? Tá bebendo logo de manhã? Não, o gol foi contra, do Rafinha. Então, cara, o Vasco ali contra o Goiás é bola na trave, o cara vai, bota pra dentro, tá impedido, o chuta de 3 dedos, bate na trave e sai, o Cocão, quando foi fazer o gol, escorregou, chutou de mau jeito. Então, cara, a demissão do Maurício Barbieri era essencial pra ver se o Vasco respira nesse campeonato brasileiro. Agora, vou passar aqui um desabafo do Dê Aranha, que representa demais, né, o Dê. Eu sempre falo aqui que ele é um dos melhores comentaristas de Vasco, porque fala ali, é um torcedor comentarista, fala com o coração, e é bom pra gente pegar os ganchos aí que o Vasco não vai poder jogar em São Januário, minha família vascaína. Se liga só. É que chegar pro torcedor agora e pedir o que nós estamos pedindo, eu acho que fica até difícil. A gente entender o coração e o sentimento de cada torcedor. Cada um reage de uma maneira. Porque você fica revoltado. Te prometeram o céu e estão te dando o inferno. Quem conhece a história desse gigante não pode aceitar uma coisa dessa passivamente. Eu não vou aqui condenar agora e dizer que são bandidos, são vândalos. Alguns aqui que perderam a cabeça. Eu já vi pessoas de bem, pessoas de família perder a cabeça, fazer besteira e depois se arrepender. É claro que quem vai pagar com isso é o Vasco, que aliás tem que pagar mesmo, porque se associa a como se diz, uma empresa que promete o céu e nesse momento está me dando o inferno. Você queria o quê? Queria que houvesse aplausos? Que ficasse todo mundo feliz? Vocês viram lá na Vila Belmiro? O Santos tem o dobro de pontos que tem o Vasco. Então hoje, o Vasco é um dos maiores candidatos ao rebaixamento. Ou eu estou falando mentira? É essa a realidade. Vai ter que mexer nesse time todo. Incompetência do Abel, inclusive, meu parceiro, que está fazendo o que aqui? Qual a função dele e junto com o Barbieri? São dois inúteis. Quem contratou esse time? Quem foi? Esses têm que ser cobrados. E o torcedor Penido, me desculpa, eu não vou cornetar e vou condenar os torcedores, não. Eu só peço uma coisa a vocês: vamos embora para casa. Vocês têm família, tem o trabalho de vocês. O clube não vai morrer, não. Nós vamos passar e o clube vai ficar. A gente fica com raiva, fica chateado, mas olha, sei lá, o futebol permite tudo, até o Vasco se recuperar. Se for rebaixado de novo, é outra vergonha na história desse gigante, que é o que está repetindo, Penido, nos últimos 15 anos. É só sofrimento, sofrimento, sofrimento. Eu vou parar por aqui, Penido. Sabe por quê, amigo? Eu respeito demais o torcedor do Vasco, sempre carregou no colo. A audiência que eles dão aqui é Super Rádio Tupi, a nós, a mim, a você, é monstruosa. Todo torcedor do Vasco está aqui nos ouvindo. E a vitória do Goiás, dentro do que ele se propôs a fazer, se defender, o futebol permite isso. O Vasco teve tudo nas mãos. Sabe o que faltou, Penido? Competência, jogadores de qualidade. O Vasco tem um monte de jogadores esforçados, mas o inferno também está cheio de gente esforçada. O que nós queremos, e o torcedor do Vasco, é jogadores de qualidade. Ainda tem tempo de recuperar, o campeonato permite isso. Mas olha, vai para casa, torcedor do Vasco. O que tinha que acontecer já aconteceu. Seu retrato de um gigante que virou anão.
nos últimos 15 anos. Eu lamento falar isso, mas o Vasco é sim um dos grandes candidatos, Penido, ao rebaixamento, lamentavelmente. Dá nota pra 777. Dou nota 0. Eu também. Menos 3, menos 4, menos 5. 7, vá pra casa do cacete. É, isso mesmo. Barbieri, pode ir junto. Não dá pro Barbieri ficar mais, Penido. Não dá mais. Tava aqui o JP Escofano, Não dá. que veio aqui trazer um abraço. Eu tava outro dia no podcast lá do Fora de... Tá aí, sempre perfeito, De Aranha, sou muito fã das análises das opiniões do Dé. Família, eu comentei sobre isso aqui num vídeo recente, onde teve alguns inscritos falando assim, Thiago, não tem justificativa, você não pode justificar que foi culpa da gestão, da tomada de decisão, o torcedor ele não pode fazer isso de maneira nenhuma. E eu concordei com esses inscritos que comentou aqui comigo. Só que faltou bom senso. Você tem que entender o ambiente que você está inserido. E aqui no futebol brasileiro, a probabilidade daquilo acontecer em São Januário, em caso de derrota, era gigantesca. Então você, como gestor, você teria que tomar a decisão. Qual era? A demissão do Maurício Barbieri. Até porque, na parte que cabe ao treinador, ele não estava entregando nada. Os resultados são terríveis. Então nada justificava a permanência do treinador. Ainda tinha essa questão, poxa, que é surreal a gente falar sobre isso, não deveria acontecer de forma nenhuma. Não, mas acontece. Então Paulo Brax, Luiz Melo, todo mundo ali que toma a decisão foi uma várzea, porque deixou de proteger o clube, né? Com essas punições agora ele não vai poder jogar com torcida, não vai poder jogar em São Januário e ainda deixa de proteger o seu maior patrimônio, que é o torcedor do Vasco. Com certeza, uma demissão do Maurício Barbieri, aquilo ali não ia acontecer de forma nenhuma. Dessa maneira, né, o Vasco até tentou, tá aí na tela para vocês, entrar na justiça, né, para jogar em São Januário, mesmo de portões fechados, mas segue interditado. O Vasco até tentou um contato com o Botafogo para jogar no Engenhão, não sei o que houve, mais uma informação do Wellington Campos, da Rádio Tupi, que Vasco e Cuiabá será no estádio Luso Brasileiro. Eu aposto que vai chegar um ou outro aqui e comentar, Thiago, tá bom, tem que sair de São Januário, o Vasco não ganha dentro de casa, mas o Vasco não ganha em lugar nenhum. Ganha em lugar nenhum. Então jogar em São Januário é fundamental, né? É o campo que os jogadores estão mais ambientados, diferente do nosso adversário. Não, agora você vai para um campo neutro, eu não sei as condições do gramado. Se já era difícil ganhar do Cuiabá, porque é um dos melhores visitantes, né? Não tô falando que o Cuiabá é um primor de time, não, mas joga bem fora de casa, dá dificuldade para seus adversários, sabe jogar fechadinho e apostar no contra-ataque, se torna mais difícil ainda. Então, cara, eu não vou deixar de pensar isso, cara. Que erro, que várzea que foi a não demissão do Maurício Barbieri. Deixou de proteger os seus torcedores e também prejudicou o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo, que é uma outra várzea que acontece, pensa comigo, cara, você acredita que o trabalho do Maurício Barbieri ia ganhar um gás se ele ganhasse do Goiás? Na minha visão, isso é um absurdo. Condicionar a demissão do Maurício Barbieri ao jogo do Goiás. Se ele ganha, ele fica. Se ele perde, ele sai. Isso é um absurdo. Eu imaginei, na minha cabeça, que assim, eles vão segurar o Barbieri, mas já vão engatilhar um nome. Que independente do resultado, o cara tem que sair. Ele tem que sair, mas não. O Vasco ainda tá contactando profissionais, não tem um nome certo. Eles olham pro mercado brasileiro por conhecer mais aqui o futebol. Surge o nome do Rogério Ceni, mas parece que o Rogério Ceni tá ganhando força lá no Atlético Paranaense. Roger Machado, nem pensar. A galera aqui, pelo menos no nosso vídeo, gostou da ideia do Jorginho e o Felipe participando também da comissão técnica. Mas uma informação de hoje, que a Net Vasco aqui destacou, do Matheus Futi, né, e do Fernando, Arena Cruz Maltino no Twitter destacou que o Ramon Dias vira prioridade para substituir Maurício Barbieri. A gente viu ontem, né, que a 777 entende que é um perfil interessante, um treinador experiente, vencedor, mas o que pesa é que ele não conhece o futebol brasileiro, né? Tanto o elenco como os seus adversários. E eu acho preocupante realmente você tentar trazer um treinador com esse perfil. Mas vamos ver aqui a análise do treinador e ver se você acha que o perfil dele, as características dele se encaixa com o elenco do Vasco. Vamos lá. O Hilal faz uma saída geralmente de 3, pode utilizar o lateral, mas o Cuejar também, ele participa muito dessa construção junto com os zagueiros quando tá atacando o adversário, até mesmo desde a saída de bola. E aí depois os dois volantes, um pouquinho mais adiantado. Dentro dessa estrutura, uma característica marcante do Al Hilal, que a gente pode ver inclusive na estreia no Mundial de Clubes, é a bola longa às costas da defesa adversária. Utiliza muito o Cano e também o Cuejar para ser esse tipo de jogador que lança os pontos, que podem ser o Marega e o Mikael, geralmente os titulares da equipe, Marega pelo lado direito, o Mikael pelo lado esquerdo. A estrutura é bem simples quando já está o adversário se postando no campo defensivo. Dois caras bem abertos, geralmente os pontas,
Aí você tem por dentro nesse os dois volantes à frente, um dos laterais e um dos volantes, depois linha com 3 jogadores. O centroavante, geralmente o Igalo, né, que é quem mais tem jogado, apesar de não ter feito uma boa estreia no Mundial, e 2 jogadores nesse meio espaço. Então a equipe se estrutura mais ou menos dessa forma, num 3-2-5 para atacar os adversários. Não deve ser a tendência a todo instante contra a equipe do Flamengo, mas é a característica do time. E dentro desse tipo de jogada, o centroavante é muito importante porque ele é procurado a todo instante para sair da área, fazer o pivô e trabalhar com esses jogadores que ficam ali mais próximos dele, os meias, né, os jogadores que vão chegando para ativar o ponta. A grande sacada, na verdade, é essa: atrai o adversário por dentro e ataca pelos lados do campo. Os lados do campo são a arma da equipe do Al Hilal para chegar no ataque, para tentar marcar os seus gols. Então é bem importante frisar isso como um ponto forte da equipe. Iniciando a construção, vale observar ali o Mikael nesse jogo atuando pelo lado direito, contra a equipe do Al Ittihad. E aí, pelo lado direito, sempre que o adversário der essa pequena janela, né, esse espaço ali, por exemplo, entre lateral e o ponta, que há a possibilidade de encontrar o passe vai ser, né, encontrando esse jogador pelo lado do campo, e aí ele vai buscar a vitória pessoal no 1 contra 1. Nesse caso, o Mikael funciona muito bem quando joga pelo lado direito nessa situação, que ele vai buscar só esse 1 contra 1 para cruzar, e aí 3 jogadores dentro da área para finalizar e fazer o gol. Então, o Igalo, nesse caso, fazendo o gol da equipe do Al Hilal. Então é muito importante dentro dessa estrutura. O Marega é legal da gente observar também, porque ele é um 9 de origem, mas o Marega na equipe do Al Hilal ele sai bastante da área, joga pela ponta direita, mas joga um pouquinho mais por dentro em outros jogos, né? Às vezes o lateral que vai ao fundo e ele que vai atuar numa zona um pouquinho mais por dentro, entre o meio-campo e zaga adversário, para receber esse tipo de passe. Aqui nesse lance é legal de observar que ele vai ganhar muito na força física, obviamente, que ele tem, e aí a jogada se vai decorrendo e vai buscar onde? O Marega já atrai bastante da marcação, abre o corredor, e quem é que vai estar mais aberto? O lateral, pronto para receber essa bola, ou até mesmo um dos volantes que fazem o cruzamento, e aí o time cria uma boa oportunidade de gol. Então, o jogo é atrair por dentro, atacar por fora, é uma característica marcante. Tá aí, claro que o bom treinador ele tem que se adaptar àquilo que ele tem no seu elenco. E aí vai daquela resenha que a gente estava tendo aqui: será que o Ramon Dias ele conhece os jogadores do Vasco? Mal ou bem os treinadores brasileiros aqui conhecem o perfil de cada atleta do Vasco, porque tem que se atualizar, tem que assistir os jogos e tudo mais, né? O próprio Jorginho no podcast ele falou isso, que sempre assiste jogos, porque ele pode a qualquer momento receber uma oportunidade. Eu não acho que seja o caso do Ramon Dias assistir jogos aqui do futebol brasileiro. Quando você pega aí o Al Hilal, é um time muito mais interessante que o Vasco, né? O Vasco tem muita dificuldade na beirada de campo, tanto que contratou o Serginho, que é uma aposta. O Vasco tem dificuldade no seu centroavante, a gente viu aí, né, que ele utiliza muito desse 9, desse cara que sai da área, e o Pedro Raul ele vem provando que não tem essa característica. Talvez um novo treinador possa ajustar mais o jogo para ele render e poder fazer o que fez no ano passado, mas também não sei, né, a camisa tá pesando, o Pedro Raul entrou muito mal contra o Goiás. Talvez o Jair possa fazer o que o Cuéllar faz ali na questão do passe. Os laterais do Vasco também têm qualidade para aparecer na frente e fazer esse cruzamento, mas eu acho que lá no Al Hilal ele tinha um time muito melhor do que ele teria hoje aqui no Vasco. Então, por isso, é difícil você imaginar que o Ramon Dias ia poder implementar suas ideias com as características que ele tem hoje no atual elenco do Vasco. Você precisa conhecer bem os jogadores e também conhecer os seus adversários. Eu não optaria, nesse momento, por um treinador estrangeiro, porque o Vasco tem que se recuperar. São 6 meses aí para se recuperar dentro da competição. Para você contratar um treinador estrangeiro, eu acho que tem que ser no início do ano, fazendo ali a pré-temporada, conhecendo os jogadores, pelo menos essa é a minha forma de pensar, quero saber de vocês. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.